Bom, pessoal, a gente vai começar aí uma aula de gerenciamento de usuários, que o objetivo dela é entender como que gerencia-se a criação de novas contas de usuários, como que um usuário faz um logon no sistema, e para isso eu vou utilizar a máquina virtual, vou utilizar aqui o Lubuntu. Então, o gerenciamento de usuário utilizando uma distribuição Linux, Lubuntu, na versão 18.04, que é a que a gente está usando nesse semestre. E vamos lá para a atividade. Então, a primeira atividade que a gente tem que fazer é entender, por exemplo, aqui, ó. Quando eu ligo o computador, desculpa, ele já abre uma sessão de trabalho, aonde essa sessão de trabalho ela já está vinculada a um usuário e esse usuário ele recebe permissões para fazer determinadas atividades dentro desse limite, desse ambiente dele, dentro dessa conta de usuário. Nas distribuições Linux, a gente tem o usuário administrador, que é o root, e temos o usuário comum, que é aquele usuário que tem algumas limitações dentro do sistema, como, por exemplo, não poder mexer em configurações, instalar novas aplicações e coisas do tipo. Isso fica a cargo do administrador root. Então, eu estou logado com um usuário, esse usuário é o usuário que eu loguei no início do sistema, então eu posso localizar esse usuário. Quando eu fizer, por exemplo, aqui uma troca de usuário, eu vou conseguir localizar que o usuário que eu tenho é Fabrício. Então, para logar agora, para desbloquear, eu vou inserir uma senha que eu cadastrei na conta desse usuário ou durante a instalação do sistema. Como que se cadastra um novo usuário e como se habilita esse usuário para ele fazer um login no sistema e ter acesso ao ambiente dele? Fácil, por exemplo aqui, ó, se eu abrir a janela, o gerenciador de arquivos, ele já abre a janela do usuário Fabrício. Se eu der um clique acima, um nível superior, eu consigo visualizar o diretório da conta do usuário Fabrício. Então, nosso objetivo agora é gerar um novo usuário e esse usuário ele não tem acesso aos dados do usuário Fabrício e vice-versa. Somente o administrador pode ter acesso a esses dados porque ele é o administrador do computador. Muito comum em empresas, cada funcionário vai receber uma senha e um usuário para poder logar no computador e ter acesso aos recursos que aquele computador te oferece na empresa, os sistemas, a internet, tudo isso controlado. Então, isso são um exemplo. Como você adiciona uma nova conta? Fácil. Eu venho aqui, botão de início, vou até sistema, usuários e grupo. E é muito intuitivo. Aqui ele já vai abrir uma tela onde está as configurações dos usuários, onde posso configurar algumas características aqui dos usuários, mas isso vai ser solicitada a senha do administrador. Isso é importante sempre comentar. Eu tenho os botões de controle para gerenciar, adicionar, excluir. Vamos adicionar. Para adicionar, eu preciso ser administrador. Então é meio chato fazer esse procedimento pelo modo gráfico, mas vamos fazer igual. Preciso da senha do administrador. Feito isso, ele vai me pedir um nome desse usuário, criar um novo usuário. Eu vou chamar o meu usuário de Tux. Usuário Tux, está ali o nome dele, e aqui está o nome de usuário. Eu poderia colocar aqui Senhor Tux. Aí ele vai gerar o nome do usuário ali, né? Entendeu? Então essa é a ideia. Então, para facilitar, eu vou colocar ali Tux só. Eu posso substituir isso aí. Clico em OK. Nesse momento, pode ver ali atrás, ali, ó, já surgiu a pastinha do usuário Tux. Então esse usuário já está quase que pré-inserido no sistema. Vamos definir uma senha. 1, 2, 3. Confirmar. Como é um usuário, tem que definir uma senha mais rebuscada aqui. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4 ABCD. 1, 2, 3, 4 ABCD. Tá? Vou deixar assim como tá, e aqui ele me pergunta se eu quero que ele solicite a senha se caso eu ligar essa máquina com o usuário. Bom, isso aí tanto faz, para nós tanto faz, tá? Que quando eu logar uma sessão com esse usuário, na verdade o meu usuário Fabrício é o usuário que já está definido para ser usuário para já logar na sessão, né? Então nós deixamos assim como tá, ok. O usuário está criado, prontinho, já posso usar ele agora. Tá? Se eu abrir aqui a pasta dele não tem nada, porque ele não efetuou um login ainda no sistema. Tá?
Ah, mas Fabrício pode olhar ali, pode sim. Pode olhar, pode fazer um monte de coisa, mas não pode criar nada, não pode mexer, porque aquilo ali é do Tux e não do usuário Fabrício. Isso é muito importante entender. Como que o usuário Fabrício vai se logar agora no sistema? Bom, vai ligar a máquina e vai aparecer lá, escolher o usuário que quer para inicializar o computador. Ou eu posso vir aqui em desconectar, trocar usuário, por exemplo, e logar com o usuário Tux. Formar a senha, abrir uma sessão para o usuário Tux. A senha 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Isso. E a partir de agora, o usuário Tux, tá? Ah, aqui ele está pedindo para atualizar o sistema, tudo. Isso aqui eu vou mandar perguntar mais tarde. Isso é função do administrador, né? O usuário Tux ele tem as pastas dele já, né? Ele tem todos os dados dele, ele pode criar os seus dados pessoais, Tux, sem problema, né? Pode criar arquivos. Aí, criar arquivos, gerenciar, editar os arquivos, salvar, pode fazer todo o trabalho basicamente de gestão de usuário sem problema, tá? Incluindo, ele pode aqui, trocar de usuário, ficar alternando entre os usuários. Notem que agora eu estou com duas contas logadas no sistema. Eu estou usando o usuário Fabrício e estou usando o usuário Tux. Notem que agora Tux, ó, ele já tem as suas pastas, ali estão os dados, ó, consigo olhar os dados tudo, mas posso até apagar, mas modificar, mas na hora que eu for fechar e disser que sim, ele vai ter que salvar. Aí eu não vou poder salvar aqui dentro, eu vou ter que salvar com outro nome, fazer uma cópia. Isso eu posso fazer, como eu também poderia de repente clicar com o botão direito, copiar e colar em documentos, sem problema. Só que aqui esses documentos é do Fabrício, os documentos que eu estava anteriormente era do Tux. Por isso é importante entender essa funcionalidade dessa barra de endereço. Isso é normal, saber, sempre estar atento à barra de títulos da janela é importante. Certo? Então isso é importante entender essa jogada aí, tá? Bom, vamos fechar a sessão do Tux. Vamos aqui encerrar a sessão. Vamos logar aqui em Tux. Opa, senha. Aí, vamos fechar aqui os trabalhos. Fechar aqui, desconectar. Encerrar a sessão. Beleza, encerramos a sessão do usuário Tux e encerramos a sessão do usuário Fabrício. A partir de agora, os únicos usuários, não tem, tá logado no sistema, é o usuário Fabrício. Bom, vamos reiniciar aqui o PC. Tá, e agora eu vou fazer a exclusão lá da conta do usuário Tux. Eu não preciso mais dela e eu vou excluir a conta. Por que eu reinicio o computador? Porque geralmente quando tu loga no sistema, ele abre uma série de processos, né? São pequenos programas que fazem a execução das tarefas para os aplicativos, sistemas operacionais, até para os usuários, né? E aí basicamente o que acontece? Mesmo eu fechando a sessão ali do usuário, eu corro o risco de manter algum dado, algum vínculo, algum dado temporário. Então sempre é bom a gente fazer a exclusão, né, desses arquivos utilizando o usuário e reiniciando o computador. Aqui ele me pergunta se eu quero manter os arquivos, remover a conta, excluir arquivos, né? Não remover a conta, excluir arquivos. Excluir arquivos, e assim dessa forma o usuário Tux é eliminado, né? Então cliquei no botão excluir, escolhi ali, sempre informando a senha do administrador, e basicamente consigo excluir a conta do usuário. A partir de agora todos os dados do usuário Tux foram eliminados e a gente não tem mais esse usuário aí. Ok? Então isso aí resume o que é um gerenciamento de usuário: criar uma conta,
fazer o login, encerrar sessão, trocar de usuário. Né? Essa ideia do gerenciamento aí é muito importante. Eu posso trabalhar com múltiplos usuários ao mesmo tempo. Isso vai depender do hardware do computador, memória RAM, processador, comunicação com servidor, rede, essas coisas do tipo. Então sempre tem que ter esse cuidado. E também a gente tem a ideia de como fazer esse gerenciamento usando o terminal, que é muito legal também, né? E também já no terminal tem alguns plus aqui que a gente vai trabalhar futuramente. Então nosso próximo assunto vai ser como fazer o gerenciamento de usuários usando o terminal Bash, certo?